Pessoal, vamos lá. Temos exercícios para corrigir e uma revisão para fazer, porque segunda-feira vocês terão prova no formato online, ok? Então vocês precisam estudar, porque eu não tenho nenhuma nota de vocês, somente os exercícios da apostila, que eu vou considerar, obviamente, mas nós teremos que fazer nossas provas todas online. Então eu esperei um tempo para ver se as coisas mudavam, mas a perspectiva é que a gente continue assim. Então, vamos ter que fazer provas assim. Então, a professora vai passar rapidamente, estou com meu computador aberto aqui, com as questões que vocês fizeram nas últimas 2 aulas, ok? Então, vamos ver. Questão do dia 29, daquele trabalho que vocês entregaram. Aceitei todos os trabalhos, ok? Então, todos vão ganhar, todos que fizeram vão ganhar o visto pela atividade e agora a prof vai corrigir. Número 1, ela pedia então exemplos de aparelhos onde a gente encontrava ímãs, né? E lá no vídeo tinha telefone, na indústria de alimentos para separar se caía algum metal no alimento, alto-falante, motor e várias outras, principalmente dentro da indústria da produção de carros, a gente precisa muito usar os ímãs, porque eles conseguem carregar com bastante força, sem usar energia elétrica, eles conseguem carregar grandes peças de metal. Então, os ímãs eles são muito utilizados, certo? E é preciso entender, que eu vi que não sei se ficou claro para todo mundo, que os ímãs que a gente usa normalmente são ímãs produzidos em laboratório, vamos dizer assim. Os ímãs que existem na natureza, eles não são tão fortes, certo? Então, esses ímãs que se usam em indústria, principalmente em produção de carro, produção de telefone, esses ímãs super poderosos, eles normalmente são ímãs artificiais. E aí vinha a frase número 2 que dizia assim: todo material pode virar um ímã. Está correta? E vários de vocês colocaram que sim. Não, essa frase está errada. E vai ter uma questão muito parecida com essa na prova de vocês. Pessoal, um material, para se tornar um ímã, ele tem que ter uma característica de metal, ok? Então, por exemplo, eu não posso fazer o plástico, uma caneta de plástico, virar um ímã. Eu não posso transformar um pedaço de madeira em ímã. Eu preciso de um material que tenha características adequadas. E normalmente são os materiais que são compostos por ferro. E aí vocês vão ter que lembrar que a gente teve uma aula que a professora mostrou a tabela periódica e que lá tinham vários elementos. Então, os elementos que fazem parte dos grupos do metal, dos metais, são os que têm características mais apropriadas para se tornarem ímãs. É que nem a gente estava falando sobre aquele material que conduz a eletricidade e o que não conduz. Lembram em aula? Então, existem materiais que têm características de conduzir eletricidade e existem materiais que têm características para se tornar ímãs. E esses materiais são feitos de metais: ferro, cobalto, níquel, tá? Tomem muito cuidado com isso na prova de vocês. Depois vem uma pergunta falando como são produzidos os ímãs artificiais. Eu mandei um vídeo para vocês. Mas basicamente, para você transformar um material num ímã, você tem que passar uma corrente elétrica, tem que passar eletricidade, tem que dar um choque naquele metal, certo? Se você dá um choque fraquinho, ele vai se tornar um ímã fraquinho por pouco tempo. Se você dá um choque grande, você colocou uma grande corrente elétrica, você vai ter um ímã mais poderoso por um tempo mais longo. E é óbvio que a qualidade do ímã, ou seja, se ele é mais forte ou se ele dura mais tempo, depende muito do material que ele é feito, certo? Então, entre os metais, existem metais que são mais apropriados, têm uma estrutura mais com uma qualidade melhor para se tornar um ímã,
e alguns que não são tão apropriados. Tô passando aqui para ver a próxima. Ok, aí vinham as questões da apostila. Aquela que... primeiro. Diferenças de ímãs naturais para ímãs artificiais, a gente já conversou um pouquinho, mas basicamente ímãs naturais são encontrados na natureza, magnetita é um exemplo, são ímãs mais fracos. Ímãs artificiais são feitos em indústrias, laboratórios, normalmente são ímãs mais poderosos. Tudo isso está escrito e eu vou mandar para vocês. Número 2, que deu confusão em todo mundo. Então, vocês tinham 3 barras e vocês tinham que falar se elas estavam imantadas, ou seja, se elas tinham virado um ímã, ok? E se... Peraí, desculpa, passou o carro aqui, ó. Se elas tinham virado ímãs e como é que a gente notava isso, né? Então, o que a gente vê, pessoal, é que quando a gente tem uma barra que atrai a outra, a gente pode ter um processo de ímã, tá? Ou seja, uma delas é um ímã e a outra pode ser um ímã que está sendo atraído ou pode ser apenas um pedaço de ferro que é atraído pelo ímã. Para resolver a questão, vocês tinham que ver qual que repelia. E no caso, era a última opção. Então, E repele B, tá? Então, se vocês vissem que E repele B, vocês tinham uma dica ali, que a barrinha EF era um ímã e a barrinha AB era um ímã. Por quê? Porque elas estavam se repelindo. E só pode se repelir quando tem 2 ímãs juntos. Lembrem sempre que o ímã vai ter um ponto que é o norte e um ponto que é o sul. E aí vai ser igual lá na corrente elétrica. Norte com norte repele, sul com sul repele. Norte com sul atrai. Foi? Então, o que vocês tinham que fazer nessa questão? Vocês tinham que descobrir aonde que repelia. E ali vocês iam, em vez de colocar mais e menos, vocês iam colocar norte e sul. E resolvendo isso, vocês conseguiriam resolver as outras, tá? E aí o que a gente observa ali é que a gente tem 2 barras imantadas, ou seja, 2 ímãs, e uma barra que não está imantada, que é uma barra de metal, e é por isso que ela é atraída por todo mundo. Essa questão era uma questão difícil de fazer, por isso que muitos de vocês tiveram dúvidas, e eu não vou cobrar questão nesse nível na prova, tá? Depois vocês tinham verdadeiro ou falso, e a professora deixou as respostas ali e coloquei a justificativa das falsas também, tá? Então, eu vou cortar aqui e depois vou fazer a revisão. Olhem o próximo vídeo. Beijo!